Esse é um dia diferente para nós hoje. Como nós dissemos, o irmão Antônio disse agora há pouco, hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia local com vistas à troca do nosso estatuto. E nós fizemos umas alterações de praxe para que pudéssemos ter um pouco mais de liberdade em nossas administrações, né, na nossa administração, tanto financeira quanto de posses que a igreja tem. Que hoje, tudo que eu vou fazer, comprar, eu tenho que pedir uma procuração do pastor Fernando. Então, a partir de agora, não é mais assim, né? Eu só não posso vender, mas comprar, negociar e adquirir, a gente tem um pouco mais de autonomia para fazer. Então, hoje de manhã nós tivemos a nossa assembleia, fizemos foi votado unânime, né? Foi uma votação unânime, todos aceitaram. Nós reelegemos também a nova junta para o exercício de 2022, 2023, né? Então foram empossados hoje pela manhã, salvo 2 que não estavam presentes por motivos particulares, um por trabalho e o outro por dificuldade de saúde, né? Mas todos foram empossados pela manhã já, e essa junta já começa a trabalhar a partir de agora, e pedimos que vocês continuem em oração para que nós continuemos avançando no reino, para que nós possamos alargar as nossas tendas, lançar as nossas flechas, né? Esse ano nós tivemos, eu estava vendo, nós não lemos pela manhã nenhum relatório, mas eu estava lendo o relatório da MNI, as finanças que nós enviamos para outros países, para outro estado, para outras cidades, que foram de grande ajuda aos missionários que lá estão, e saiu dessa igreja, né? É importante saber que uma igreja tão pequena, eu considero uma igreja gigante na sua fé, mas em relação a algumas igrejas aí nós somos pequenos, mas sendo pequenos temos feito muito, pelo valor que nós temos enviado por aí, pelo que nós temos feito, pelo que nós temos conseguido fazer através da nossa administração, que é saudável, graças a Deus. Temos uma comissão de finanças muito forte, com pessoas que realmente entendem do que estão fazendo, e nossa igreja está saudável financeiramente, graças a Deus. Não temos uma conta em atraso. Se tiver, é por esquecimento, falha humana, mas não por falta de recursos, graças a Deus. Então, hoje pela manhã, nós tivemos essa reeleição. Algumas cadeiras foram mudadas, né? A Regiane já não está mais com a gente, deixou por esse ano, vai cuidar só dos casais agora, que ainda há, 5 vagas, Rê? 4 vagas, olha aí, gente. Quem está deixando por último vai ficar sem. Então, nosso encontro de casais lá para dezembro deste ano, dá tempo ainda de você segurar uma vaga, conversa lá com a Regiane, com a Regiane, com o Henrique, o pastor João Paulo, a Ellen, para que você possa garantir a sua ida, né? Vai ser lá em dezembro, mas se você começar a pagar agora, vai chegar lá e vai estar tranquilo, né? Não vai ter mais problema nenhum, não vai ficar pesado. E, voltando ao assunto da junta, agora a EBD não está mais sobre a liderança do pastor Ricardo, com a Gislene e com o apoio da Ellen e do pastor César, que são professores, todos os 3 são professores, e os 3 vão cuidar um pouquinho melhor da nossa EBD. O Ricardo trabalhou até agora sozinho quase, né? Lutando com as correntes, né? E com a Covid e com a falta de público, mas entendemos que a área dele é o louvor, ele voltou para o louvor, o pastor Ricardo agora tem assumido o lugar do louvor, e a nossa EBD agora fica na mão de professores, aonde acho que deve ficar, né? Eles entendem um pouquinho mais que a gente dessa área de organização, de planejamento para essa área. E nós tivemos aí, né, hoje, como fomos dizer, um jovem rapaz entrando na nossa junta, o Eduardo, é o mais jovem, é o caçulinha da casa. Ele é o nosso presidente da JNI, junto com a irmã dele, que é a Maine, que está logo ali atrás, vice-presidente. Nós não temos como fazer um cargo de presidente e vice-presidente para votação, porque nós não tivemos uma convenção deles, né? Mas esse ano já pode-se fazer uma convenção e assim delimitar, mas o Eduardo e a Maine são os responsáveis a partir de agora pela JNI, que teve um culto ontem, né? E foi abençoado. Eu não pude estar aqui, mas eu
sondei pelas câmeras aí, vi o louvor e vi a pregação, a empolgação das pessoas. Graças a Deus, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando no seu ministério, junto com a sua irmã agora. Amém? Irmãos, e que vocês coloquem diante disso as orações, essas pessoas nas suas orações, para que a igreja possa continuar caminhando, né? Outras comissões serão formadas para que se ajuste outras partes da igreja, e a sua oração é necessária para que nós saibamos tomar as decisões corretas e certas para exercermos a melhor administração da igreja do Senhor. Amém? Eu fico preocupado porque o dinheiro não é nosso, tudo isso que está aqui não é nosso, né? Mas é dos irmãos, é nosso, é dos irmãos no contexto geral. Então, essas cadeiras, tudo isso, todo esse ativo mobiliário que aqui está, tudo isso que nós temos, é nosso, é de vocês. Então, nós temos que zelar e pedir a Deus que nos mande pessoas que nos ajudem a cada dia zelar melhor disso aí. Amém? Então, ore pela junta, ore pelos processos que vamos começar agora, e que Deus nos dê uma direção para esse ano de 2022. A nossa professora do culto de hoje à noite, ela tomou a vacina ontem e não passou bem. Eu não sei se ela encaminhou alguém para o lugar, acho que não, né? Então, hoje nós não teremos a escolinha das crianças, tá, Aninha? Mas nós vamos... Deus vai mandar mais pessoas para essa seara. Ela não está bem porque tomou a vacina e deu reação, e em cima da hora não deu para substituir. Mas Deus enviará mais obreiros para continuarmos, tá bem? Vamos então abrir a Bíblia lá em Atos, no capítulo 20. Capítulo 20. A partir do 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo no Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente. E também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, o dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E o que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas
cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o dado que receber. Até aqui. Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Pedindo que o Senhor fale ao nosso coração agora, ministre sobre nós e fazendo em nós, ó Deus, a tua vontade, permita-nos que saiamos daqui hoje com uma mente, Senhor, aberta sobre aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Que o Senhor nos ensine, Deus, a cada dia a realizar a obra que o Senhor tem para este lugar, para este bairro, para essa cidade. E que nós sejamos, ó Deus, uma ferramenta apropriada para que possamos fazer o melhor para a tua obra. Te agradecemos e te louvamos pela oportunidade, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ainda em tempo, de falar sobre o que houve de manhã, o irmão Douglas acabou de chegar, ele foi também reconduzido pela manhã como presidente da MNI, foi reeleito. Então, a irmã tem 2 presidentes na sua casa, vai ser pompa para todo lado, né, irmã? Graças a Deus, E eu quero também aproveitar para agradecer a minha família, a Márcia, as crianças que estão comigo nessa obra, E hoje eles não estão bem, o Daniel e a Maísa não passaram bem esses dias, e a gente resolveu, por ordem médica, deixá-los isolados, e a Márcia agora à noite ficou com eles. Então eu quero agradecer a minha família, ao Daniel, a Maísa e a Márcia por estarem comigo nessa obra. Amém? Deus abençoe mais um ano aí, que Deus os use. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem de Paulo, onde ele está dando uma despedida para a igreja em que ele está no momento, que é a igreja de Mileto. Ele passa por lá e ele faz essa despedida, ele faz esse discurso, porque ele sabe que é a última vez que ele vai estar naquela cidade, ele está em direção a Jerusalém, e ele sabe que ali ele vai ser encarcerado, e a partir dali só restam para ele cadeias e prisões. E para tratar desse assunto, nós precisamos entender que não só na época de Paulo, mas como na nossa época de hoje, nós também passamos por dificuldades, por perseguições, por lutas, por sofrimento, mas em nada, eu reitero e peço que você abra os seus ouvidos agora a palavra que eu vou dizer. Em nada você deve se acovardar diante das lutas e das dificuldades que se apresentam diante de você. Porque se você é filho de Deus, o Espírito Santo está aqui para encher o teu coração, o Espírito Santo está aqui para te aprovar, para te apoiar e consolar nos momentos de tristeza, de luta e de dor. Porque Jesus diz, quando eu for, enviarei a vocês o Consolador. Consolador, Espírito Santo. Mas, em prol da vida e do Evangelho, quais cadeias vão te deter? Na sua vida pessoal e no Evangelho a qual você crê e prega, quais cadeias podem te deter? Podem tirar você de executar aquilo que você realmente precisa. O que pode ser mais forte que o Espírito Santo em sua vida? O que pode te impedir de caminhar e realizar o mandato de Deus e os sonhos que Ele tem dado a você? Veja bem, nós estamos embaixo de dois mandamentos, um celestial e um pessoal. O celestial é o mandamento de cumprir a obra do Senhor, a qual você foi chamado, a qual você foi conquistado, a qual você foi abençoado, certificado de fazer, e o outro é o seu mandato pessoal, aquilo que Deus coloca na sua vida, aquilo que Deus põe para você, os seus sonhos, projetos, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, o projeto que você desenvolve para a sua vida durante o tempo que você está aqui. Então nós estamos debaixo de dois mandatos, aquele de Deus e aquele que nós
Deus coloca no nosso coração através do Espírito Santo. Como Paulo estava realizando um chamado, ele estava realizando a obra que era edificar a igreja, porque Paulo é o principal teólogo do primeiro século, ele que escreve toda a espinha dorsal da nossa teologia, do nosso conhecimento bíblico, do Novo Testamento, e saíram das mãos de Paulo, das mãos não, né, da cabeça, porque muitas vezes eram os amanuenses, Silvano, Lucas, tantos outros que escreveram por ele, porque ele tinha um problema nas vistas e já não enxergava com tanta perfeição. Mas muitas das cartas que estão ali escritas, que chegaram até nós e que nos instrui hoje, saíram da mente de Paulo voltada ao Espírito Santo. Então Paulo tinha um chamado, tinha um chamamento, mas Paulo também tinha um ideal para a sua vida. Ele precisava sobreviver, ele precisava se alimentar, ele precisava desenvolver os projetos por onde ele passaria, de que forma ele passaria, né, para cumprir o ministério. Por exemplo, Paulo, durante muito tempo, ele fez tenda junto com Priscila e Áquila, ou já em outros tempos, ele fez o seu trabalho para poder se manter no ministério. Então, hoje, nós temos muitos de nós que trabalham, sustentam a sua casa, a sua vida, e mesmo assim fazem e cumprem o ministério, né? Realizam a obra para o que foi chamado. Então você está debaixo de dois mandatos, o de Deus e os sonhos e aquilo que Deus coloca na sua vida, aquilo que Deus coloca para você. Então você tem que casar os dois e andar com os dois sempre junto. E aí, meus irmãos, tanto no ministerial quanto na sua vida pessoal, aparecerão problemas, aparecerão dificuldades, aparecerão lutas, aparecerão sofrimentos, perdas, ganhos, vitórias, né? E muitas delas dadas pela mão de Deus e muitas delas conquistadas pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pela nossa determinação. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é só o poder de Deus. Ele, em seu momento, é o próprio Deus Trino realizando aquilo que Ele mesmo começou lá em Gênesis. O Espírito Santo, ele não é um agente solo nesse trabalho na sua vida, na vida da igreja e no ministério que você está compondo hoje. O Espírito Santo, ele é o Deus Trino, é parte da Trindade, então é o projeto do próprio Deus sendo realizado na sua vida. E quando a sua vida está de acordo com a obra do Senhor, com a vontade do Senhor, você está sendo orientado pelo Espírito Santo. Você está sendo abençoado, usado. Você está realizando coisas na sua vida pessoal com a bênção do Espírito Santo, né? Se não há pecado, se não há erro, se não há falha, se não há retrocesso espiritual na sua vida, se há um avanço, é o Espírito Santo que está agindo em ti. Então, o próprio Deus que abençoa o teu ministério é o Espírito Santo Consolador que te dá forças para você vencer no dia a dia, né? Que te socorre no momento que a papeleira te acerta na cara, que te consola o coração através de uma palavra, de alguém que talvez nem crente seja, mas que fala lá, você precisa ser cuidado também. O Espírito Santo está aqui, ele está na sua vida para realizar isso. A obra e o poder de Deus não podem ser parados, mas continuados com nossos esforços e criatividade. Então, a obra de Deus, como na vida de Paulo, na sua vida, ela não só depende, vou ficar aqui agora, vou orar para o crescimento da igreja, vou sentar aqui, vou dobrar meu joelho nesse altar e vou sentar aqui, vou ficar aqui para que o Espírito Santo faça a obra nas pessoas e traga as pessoas para a igreja. Não é bem assim que funciona. Quando nós desejamos um crescimento, e primeiro o crescimento que nós queremos é o crescimento qualitativo da igreja, nós queremos qualidade nos ministérios para receber bem as pessoas, nós queremos qualidade com os pastores, com os líderes, com aqueles que compõem a junta, para que saibam receber aqueles que são precisos, que são preciosos, que chegarão para a igreja. Então, quando nós desejamos o crescimento da igreja, nós dobramos os nossos joelhos, mas nós também vamos para fora com a nossa criatividade que Deus nos deu para trazer as pessoas para a igreja, para falar do poder de Deus, para falar da misericórdia de Deus, para ampliar a visão daqueles que estão lá fora sobre
o que tem a mais na nossa vida. A nossa vida não é só trabalhar, se divertir, comer, né? Lembra daquele samba antigo? Só comer, beber, dormir, só comer. Não é isso. A vida tem muito mais. Nós queremos que a vida não vai acabar com a morte. Aliás, a nossa vida começa com o encerramento dessa vida aqui na Terra. Porque aí nós estamos aguardando para a eternidade. Nada vai acabar ao apagar das luzes. É aí que começará tudo. É aí que nós estaremos aguardando o cumprimento da promessa do Senhor para a sua volta e o resgate da sua igreja. Então, meu irmão, nós precisamos, quando o Senhor nos dá o mandamento de ampliar a sua igreja, quando o Senhor nos dá o mandamento de nós ativarmos o nosso ministério, que nós então colocamos os nossos joelhos, pedimos graça, pedimos a Deus a sua bênção, mas nós vamos ao trabalho, nós vamos à luta. E na sua vida pessoal, quando o Espírito Santo te abençoa, quando o Espírito Santo entra em você, e você começa a pedir bênção para a tua casa, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para os teus sonhos e projetos, para aquilo que você tem para o ano de 2022. Então, aquilo que você desenhou lá no papel, ou aquilo que está relutando, ricocheteando dentro do seu coração, você está ali mastigando aquilo a todo momento, ruminando aquilo, para que você transforme num projeto para esse ano. Você vai ter esse projeto, mas coloque ele dentro de Deus e vá à luta. Coloque-se à disposição. Se você falou em um ano de 2022, eu vou fazer, vou começar meu negócio, no ano de 2022 eu quero um novo cargo, eu quero ascensão na minha empresa, o ano de 2022 eu quero um novo ministério na minha vida, no ano de 2022 eu quero casar, eu quero conhecer a minha namorada, a minha esposa, eu quero... Tudo isso você precisa colocar diante de Deus, mas você precisa ir para a ação. Então, tudo isso serve para o seu ministério, serve para a sua vida pessoal. E era o que Paulo estava fazendo. Paulo, além de executar o ministério, planejar e ser orientado pelo Espírito Santo, como nós vemos em mais de uma vez, as profecias que aconteciam à sua volta, Paulo também precisava saber como ele manteria a sua própria vida, já que ele não tinha um INSS para segurar as suas viagens, do tempo em que ele estava realizando a obra, já que ele não tinha um forte financiador que fala, não, Paulo, pode ir, que eu vou bancar o seu salário, vou bancar as suas estadas, vou bancar as suas viagens. Não, ele precisava em dados momentos parar, trabalhar e executar. Em algumas cidades ele ficou por mais de 3 anos, por mais de ano, fazendo o trabalho para se sustentar, para poder viver a sua vida e cumprir o seu ministério. Então, tanto no ministério como na sua vida pessoal, você precisa colocar diante de Deus, você precisa colocar num papel, você precisa se planejar, pedir a orientação do Espírito Santo e ir ao trabalho, e se colocar na brecha, e se motivar a realizar aquilo que o Espírito Santo concedeu a você no seu coração. Porque às vezes fala assim, nossa, eu tive uma ideia, não é? Às vezes pode ser o Espírito Santo falando com você, usando a sua criatividade, usando os recursos que você tem, usando o conhecimento que você tem. Por exemplo, vocês acham que Paulo foi escolhido de qualquer forma? A igreja para os judeus já estava constituída, havia ali Pedro, havia os apóstolos, né, os 11, estava constituída para os judeus, mas ele sabia que era difícil trabalhar com Pedro, com os demais, na questão da igreja gentílica, na questão do evangelho sair para fora das sinagogas, na questão do evangelho sair para fora de Jerusalém. Deus sabia disso, lógico, ele é onipotente, né, onisciente, porém, ele sabia que precisaria preparar um homem que não teria problema em trabalhar com os gentios. Então, ele pega Paulo, e ele precisava de uma pessoa que trouxesse as cartas, o conhecimento rico que nós temos hoje no Novo Testamento. Então, ele pega um homem estruturado. Paulo foi habilitado aos pés de Gamaliel. A palavra diz, ele mesmo diz, irmãos israelitas, eu cresci aqui nessa cidade aos pés de Gamaliel, eu me formei, eu me instruí. Deus usa então as qualidades de Paulo para realizar o seu ministério. Aí eu vou te perguntar quais são as qualidades que tem na sua vida que Deus pode usar para o ministério.
que Deus pode usar para o cumprimento da ação daquilo que Ele tem colocado no seu coração dentro dessa igreja. Quais as qualidades que afloram na sua vida? Irmãos, eu comecei na igreja, no ministério de louvor, né? Cheguei na igreja de Barão Geraldo, novo, recém-convertido. Lá não tinha quase ninguém de jovem, né? Eu com 23 anos. Aí a moça, teve um devaneio naquele momento, deu um microfone na minha mão, falou, ajuda a gente a cantar. Imagina a minha voz, né? Taquara rachada cantando no conjunto de louvor. Deus tinha muita misericórdia mesmo da gente. Mas aí, irmãos, Deus queria me usar. E sabia que eu tinha vontade, sabia que eu tinha desejo. A moça que era da bateria ficou grávida e o marido dela disse assim, você não toca mais. Enquanto nosso filho não nascer, você não pega mais nas baquetas. Uma atitude dele, não. Ele não era crente, a gente respeitou. E eu, às vezes, estava ali disfarçando que estava cantando, né? Porque não dava, a voz não chegava. E olhava para a bateria quietinho e falava, gente, eu vou aprender esse negócio aí. Não deve ser difícil, né? 2 pauzinhos, 4 tambor, batucar, a gente tem isso na veia, nós somos brasileiros, vamos lá. Aí o finado Marcão era o baterista da Central, né? Baterista, os primeiros celebrais saíram das mãos dele. Eu estou lá um dia na Central, num culto de segunda-feira, e ele fala assim, olha gente, quem quiser aprender bateria, pode estar aqui amanhã. E 5h30 da tarde eu estava na porta da Central. E o Marcão começou a dar os primeiros passos comigo naquele instrumento. E 2 aulas eu tive com ele, o resto foi tudo sozinho, né? O pastor me deu uma chave da igreja e eu acabava com o sossego dos vizinhos toda a tarde, ali, ó, até que me tornei um baterista, né? Mas tornei. As habilidades, o desejo, a vontade que nós temos de realizar as obras que Deus coloca no nosso coração, o desejo que nós temos de fazer o certo, inspirados pelo Espírito Santo, eles se tornam realidade quando nós colocamos a nossa mão e quando nós colocamos o desejo e quando nós queremos e quando nós persistimos. Vão ver, haviam dias que eu não podia ir ao ensaio, haviam dias que eu chegava lá e tinha um outro baterista lá, melhor que eu, e a turma falava assim, ó, não pode deixar o cara tocar hoje, falar, deixa, né? Aquilo doía dentro do coração, mas eu falava, deixa, não tem problema. Então, existem momentos que vêm contra a nossa vontade, mas a gente tem que persistir, porque o que importa é eu chegar aonde eu demarquei. O que importa é eu chegar aonde os meus sonhos chegaram. O que importa é eu realizar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então Paulo passou por cadeias, passou por lutas, por prisões, por açoites, né? E quando ele fala aquele versículo que nós falamos assim, tudo posso naquele que me fortalece, antes, dentro do contexto, ele fala assim, olha, eu passei por lutas, prisões, açoites, doenças, enfermidades, e tudo de ruim que tem nesse mundo eu passei, e tudo posso naquele que me fortalece. Persistência, garra, vontade e realização para cumprir aquilo que Deus coloca na sua vida, para cumprir aquilo que você sonha em realizar para a sua vida, aquilo que você deseja para a sua vida, não é? Onde pode te levar o poder do Espírito Santo de Deus? Em Atos, no capítulo 20, no verso 22, está escrito assim, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade, já no 23, assegura que prisões e sofrimentos estão na minha espera. Ora, nós sabemos que não vai ser tudo fácil, né? Quando eu decidi me casar e já impelido pela necessidade do momento, 30 anos, seminário, ministério, né? Já quase para se formar, e era tudo lindo, maravilhoso, mas eu saberia que haveriam problemas.
Haveriam dificuldades na cisão de duas pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes. Haveriam necessidade financeira, haveriam momentos de tristeza, haveriam momentos de contradição, mas era necessário, e eu tinha um desejo, e havia um sonho no meu coração do meu casamento, e eu fui, e eu persisto até hoje. Não vou dizer que eu e a Márcia, nos entendemos todas as vezes. Quando eu quero ir para o sul, ela quer ir para o norte, nós precisamos sentar e conversar, né? Mas nós precisamos resolver os problemas. É assim que se vence as lutas do casamento. Quando há uma contradição entre um e o outro, quando há um quer o amarelo, o outro quer o vermelho, nós precisamos sentar e conversar. Tem um amigo que foi comprar um carro, primeiro carro da vida dele, 0, ele empolgado, feliz, e a esposa junto, né? Eu vou dizer que ela é uma loira, né? Uma moça loira, cabelo comprido. Então vocês imaginam que loira gosta de carro preto ou vermelho, né? Não sei porquê, mas eu acho que acontecia isso naquela época. E a gente brincava muito com ele, falava assim, seu carro vai ser preto ou vermelho. Ele falava, de jeito nenhum, irmão, eu quero um carro discreto. Eu não quero que ninguém nem saiba o que eu estou passando, né? Mas era o primeiro carro da vida dele, e ele chega na concessionária, começa a negociar o valor do veículo, começa a conversar com o vendedor, e aí o vendedor fala assim, né, a pergunta que vale $100 milhões, qual a cor do veículo? Ele falou cinza, ela vermelho. Diz que ele olha para ela e falou, amor, não, cinza, e ela, vermelho. Aí ela pediu para ir ao banheiro, e ele falou assim, cara, convence a minha mulher, eu não quero um carro vermelho, eu quero um carro cinza. Dá um jeito, fala que está faltando no mercado, fala que tem problema, né? E de repente ela volta, e o vendedor chega para ele e fala assim, para ela, diz assim, olha, nós estamos com um problema na cor vermelha, você não quer mudar para uma cor um pouco mais, né, neutra, de repente um cinza, eu tenho a pronta entrega. Ela disse assim para ele assim, eu quero vermelho, porque sou eu que estou pagando e o carro vai ser meu. O senhor tem, o senhor não tem o carro, eu preciso mudar de concessionário. Ele está com o carro vermelho até hoje. Precisa ser conversado, precisa ser, né, dialogado. Os problemas vão acontecer, as lutas vão aparecer no casamento, na criação dos filhos, não é? Aí foi ela que ganhou, ele teve que ceder. Mas assim, tem até um filme aí, alguém tem que ceder. Alguém tem que chegar a um acordo. Então, meus irmãos, Paulo passava por lutas e sofrimentos, mas o Espírito Santo pode te levar a lugares mais longe, vão ter dores, vão ter momentos de sofrimento, vão acontecer contratempos na sua caminhada, mas se o Espírito Santo estiver com você, Ele é o Consolador, Ele é aquele que vai te ministrar, que vai te direcionar, que te trará companhia, que levará para você o aconchego, como aconteceu com Paulo. Paulo foi visitado nas suas cadeias, Paulo nunca ficou sozinho, Paulo era visitado, a igreja de Filipenses, nós sabemos, foi até Roma, onde estava, levar recursos, né, para ele, e ele foi muito bem servido durante todo o tempo, mas estava nas suas cadeias, que o Espírito Santo já tinha colocado no coração dele, que ele passaria. Lutas vão acontecer na sua vida pessoal e no seu ministério. Vão acontecer. Mas este é o momento da história em que Paulo está vivendo as perseguições, né, essas lutas, essas cadeias, essas prisões. É por causa do momento que ele está vivendo, a cultura daquele povo. Era Roma, eram os judeus que não aceitavam aquilo que vinha contra a lei de Moisés, e eles não conseguiam reconhecer Cristo como o Messias, e então havia muita contradição, e eles prendiam, matavam, encarceravam, crucificavam, decepavam, né? Faziam de tudo para acabar com a seita, que para eles era uma seita chamada cristianismo. Então vão haver lutas para nós. Qual que são as nossas dificuldades hoje? É a pandemia. A nossa dificuldade hoje está no tempo, não é? O tempo, às vezes, toma de nós aquilo que nós queremos fazer, porque precisamos cumprir outras demandas também da nossa vida.
Existem vários problemas que nos tiram hoje da presença de Deus ou daquilo que nós queremos fazer, mas nós não podemos desistir. Se há cadeias, se há lutas, se há dificuldades, né? Se há dificuldades para vencer. Por exemplo, na época de Paulo, ele não tinha carro, era navio ou a pé. E quantos quilômetros esse homem não andou? Andou a Ásia, andou toda aquela região de Jerusalém. 3 viagens missionárias, anos ele passou na estrada pregando o Evangelho. E ele lutava contra os judaizantes, a perseguição dos próprios judeus, contra o gnosticismo, como contra Roma e suas leis, mas Paulo não desistiu, por isso que o Evangelho chegou até nós. Agora, você não pode desistir dos seus sonhos por causa das dificuldades que se levantam contra. Você não pode desistir do que Deus coloca na sua vida por causa de algumas dificuldades que aparecem no caminho. Vocês já devem ter ouvido aquele poema que fala da pedra, que a pedra depende de quem a encontra, porque um pode sentar sobre ela e fazer um lugar de descanso. Outro pode fazer dela uma arma e matar um gigante. Outro pode usar para edificar uma casa, uma torre. Tudo depende daquele que está diante da pedra. Então os seus problemas vão depender de que forma você vai se deparar com eles. De que forma você vai parar, olhar, compreender, analisar e retomar para que você não desista, porque os seus sonhos, se estão no seu coração, se foi colocado num projeto, é porque Deus abençoou a sua vida, é porque Deus te inspirou, o Espírito Santo te trouxe isso no seu coração, então não desista. Seja qual for a luta, seja qual for o empecilho, seja qual for a resistência, seja qual for o levante, se Satanás se levantar, ele cairá em nome de Jesus, porque nada vai prevalecer contra as portas da igreja, nada vai derrubar as portas da igreja, porque na porta da igreja está Jesus o Nazareno, suportando e acalentando a sua igreja e revestindo pelo poder do Espírito Santo. Então, não desista. Eu não sei o que você colocou na sua lista para 2023. Talvez possa não ser fácil conquistar tudo que você colocou lá. Mas se você persistir e conquistar, você vai terminar com uma alegria tremenda no coração. Né? Como Paulo. Eu não sei o que vai me acontecer no caminho, eu só sei que tem perseguições, cadeias, lutas de cidade em cidade, porque o Espírito Santo já falou no meu coração. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu não vou desistir. E de toda cidade que ele vai, ele encontra discípulos que falam: Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo. Não vá. Paulo, vão te matar. Ele fala: mas é necessário que eu vá, porque o Espírito Santo confirmou no meu coração. Ele precisava apelar para César, apelar para tantos, para que a cada vez ele pudesse ir mais longe, para que cada vez ele pudesse cumprir o seu ministério. Na época de Paulo, eles também pagavam impostos. Eles plantavam, ou eles compravam, como nós fazemos hoje. Se morava na cidade ou no campo, tudo tinha um preço na época de Paulo, nada era de graça. Ele não viajava de graça. Ele precisava pagar as suas tarifas. Nós vemos o próprio Senhor Jesus pagando imposto, quando ele fala: Pedro, vai lá pescar um peixe, que dentro da boca dele vai ter uma moeda. O próprio Senhor Jesus pagava impostos, nós vamos pagar impostos. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. Vão se levantar dificuldades na nossa vida corriqueiras do dia a dia. Né? Tem dia que eu me levanto, irmãos, e falo assim: meu Deus, eu preciso que esse dia tenha 48 horas para eu fazer tudo que preciso fazer. Né? E ele só tem 24. Mas eu não posso desistir. Eu preciso concluir aquilo que foi entregue nas minhas mãos. Eu preciso fazer aquilo que vocês, às vezes, estão aguardando que eu faça.
Às vezes o que Deus esteja esperando que eu faça, então eu não posso desistir. Então você também não pode voltar para trás, porque o Espírito Santo levava Paulo de cidade em cidade, passando por tudo isso, suportando e vencendo, porque a glória e a igreja são do Senhor. Porque se Deus te comissionou, se Deus colocou no teu coração, se Deus te colocou neste lugar, é para você servir e para você ser bênção e para você ser vitorioso em nome de Jesus. Não é para você ser derrotado e jogado, porque se lutas vierem e se os seus braços estiverem cansados, há uma igreja que vai te abraçar e vai caminhar contigo e vai te levar aonde você precisa chegar. Você não está sozinho. Quer seja no apoio junto, quer seja em oração, nós estamos juntos. Nós somos uma igreja. Não podemos parar a obra do Senhor, você precisa ser parte dela. Lá em Atos, no capítulo 21, no verso 4, diz assim: no desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém, mas Paulo precisava ir. Pessoas que são revestidas pelo Espírito Santo também são humanos, sentem medo, mas é o Espírito que nos fortalece nos seus mandatos e missões que eles te entregam. Nós temos medo. Eu tenho medo. Né? Eu sinto dificuldades às vezes na minha vida. Às vezes eu me levanto e falo, meu Deus, como será hoje? Né? Às vezes eu tenho algum problema para resolver, e problema é problema, né? Às vezes a gente precisa se deparar, às vezes a gente precisa confrontar uma pessoa, e às vezes a gente sabe que não podemos perder aquela alma, porque eu acredito que se Cristo conquistou, aquela pessoa tem que estar para a glória de Deus, então nós temos que confrontar, mas sem perder, né, a pessoa, e fala, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou ensinar na sua dureza? Como que eu vou ensinar na sua dificuldade? Mostrar para ela que está errado, sem perder essa pessoa do caminho. Porque o pastor não pode perder as suas ovelhas por causa de dificuldades, por causa dos carrapichos. A gente tem que tirar o carrapicho, vai doer às vezes. A ovelha pode até querer ficar rebelde, né? Pode até querer escapar, mas você tem que prensar ela lá e passar lá aquela escova, aquele pente para tirar o carrapicho, para tirar os embrólios, porque senão a lã não serve para nada. Então, às vezes dói, às vezes dá um embate, às vezes dá um confronto, mas o que me importa é não perder ninguém. Não deixar ninguém no caminho, porque nós estamos no caminho da vitória, nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos no caminho chamados por Deus, nós estamos realizando aquilo que Deus nos trouxe para fazer na nossa vida. E lá no Atos 23:16 diz assim: contudo, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza. Havia um conglúrio de pessoas, havia um grupo de judeus que queriam acabar com Paulo e estavam arrumando uma confusão fazendo uma emboscada, fizeram até juramento para que, quando Paulo fosse se defender diante do prefeito da cidade, eles se levantariam e no caminho matariam Paulo, mas Deus, em sua mão maior, coloca o sobrinho do próprio Paulo na mesma sala, ele ouve e vai contar ao comandante. Então, o Espírito Santo está cuidando de nós, o Espírito Santo está provendo para a nossa saída, o Espírito Santo está levantando maneiras de nós sairmos das nossas dificuldades, quer seja na sua vida pessoal, quer seja dentro da igreja. Nós tínhamos marcado a nossa assembleia, está até ali o edital, para hoje, às 9h da manhã. Né? Primeira chamada, segunda chamada, 9h30. No meio do percurso, o nosso superintendente não poderia estar conosco. Se ele não pode estar, nós temos que achar uma pessoa que seja capacitada para tal, para presidir uma assembleia que nem foi hoje de manhã. Eu não poderia presidir a minha própria assembleia hoje de manhã. E começamos a procurar. Quem pode? Não posso. Quem pode? Eu já estou de viagem marcada. E você? Eu já tenho compromisso. E você? Eu não posso marcar. E você? Eu estou com Covid. E você? Eu estou com
com gripe, eu estou com a garganta doendo, é sintoma de Covid, não posso sair, eu estou afastado. Né? Mas, de repente, Deus colocou o pastor Jeconias no nosso caminho. Senão eu teria que dispensar os irmãos hoje de manhã. Porque Deus sempre tem algo para nos dar quando nós acreditamos nele. Né? Quando nós colocamos a nossa dependência na sua palavra. Quando nós colocamos a nossa dependência nas suas realizações, no seu poder. Então Deus cuida de nós, Deus nos trata. Né? E outra situação, em Atos 16, 25, 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Eles estavam presos, mas Deus estava cuidando deles. Deus estava usando o seu poder não só para testemunhar, mas como para cuidar dos seus filhos. Houve a dificuldade, houve a prisão. Você podia falar de Jesus, já precisa se Paulo falar, Jesus, olha, eu estou aqui fazendo a tua obra, eu vou desistir disso aqui, porque já não aguento mais ser preso, ser açoitado, ser levado para a prisão. Né? Antigamente eu tinha meu lugar lá no Sinédrio, eu estava lá de vestes talares bonitinho, arrumadinho, entre os doutores da lei. Agora eu estou aqui levando paulada, levando pancada, levando chibatada, sendo preso como um carrasco qualquer. Então, Jesus, eu vou desistir, Jesus. O senhor fica aí com a sua fé e eu vou voltar para a lei de Moisés. Não! Paulo estava cantando louvores, evangelizando na prisão. Porque ele conhecia o Deus que ele tem. Ele conhecia o Deus que ele tinha, ele sabia quem era o Deus que ele cria, ele sabia quem era o Deus que ia socorrer, e ali persistentemente as cadeias se abriram. Foi um terremoto, causou medo, mas Deus usa o sobrenatural para trazer as coisas que Ele quer, as coisas que não existem, a acontecer no momento que Ele quer. De repente, não estou dizendo que foi Deus quem criou isso, mas olha só, o diabo se levanta, traz essa pandemia para a nossa igreja, para o nosso mundo, e de repente fala, não, agora vamos fechar as igrejas, porque não pode mais ter aglomeração. O que nós fazemos? Nós vamos para o online, e a igreja que era vista por 100 pessoas aqui dentro, passa a ser vista no mundo todo. Qualquer pessoa do mundo hoje acessa a página da nossa igreja e assiste nosso culto. Então aquela música que nós cantamos hoje de manhã, aquele louvor, nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor. E você sabe quem que é a igreja? Não é a igreja do Nazareno Emanuel com aquela placa ali na frente. A igreja do Senhor é você. 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 A igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor não vai ser parada, porque o Espírito Santo está aqui realizando obras. Então não tenha medo, não sinta-se amedrontado. Quando as lutas vierem, dobre o seu joelho, mas vá para a ação, quer seja na sua vida profissional, quer seja dentro da igreja, dentro do ministério. Não desista, porque Deus e o seu Espírito Santo está aqui dizendo, siga em frente, se for da minha vontade, vai acontecer, e eu vou te livrar das mãos de quem quer que seja. Você está preparado para ver milagres em 2022? Você está preparado? Você está preparado para ver Deus transformar a sua vida em 2022? Você está preparado para ver o sobrenatural acontecer? Então comece desde hoje. Fala, Deus, eu quero o sobrenatural na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural da igreja. Eu quero viver a cura dentro da igreja. Eu quero viver a transformação dentro da igreja. Eu quero viver o renovo dentro da igreja. E não é só o renovo do CNPJ, é o renovo das vidas, das pessoas, o renovo de mais que atravessarão aquela porta buscando consolo, buscando palavra, buscando arrependimento, buscando a presença do Senhor, e Deus vai te usar para receber essas pessoas. Tempos atrás, nós recebemos uma família aqui na igreja, visitando a igreja. E na saída ali eu já marquei uma visita com a pessoa, ela me procurou, pastor, pode fazer uma visita, nós queremos conversar.
Aí eu fui até a casa da pessoa, ela falou, pastor, como nós fomos recebidos. Graças a Deus. Todos os irmãos vieram nos cumprimentar, não é? Teve um pastor que sentou com a gente, ficou conversando. A gente gostou muito disso, a gente foi muito bem tratado. E isso nos tocou, chamou a nossa atenção. Já tínhamos uma intenção de ficar na igreja, agora é que nós queremos ficar de verdade. Isso é o Espírito Santo, fazendo com que você se importe com o próximo. Nós estamos recebendo pessoas novas, então se importe com o próximo. Quando você vê uma pessoa entrar pela porta que não faz parte da igreja, receba com amor, receba com respeito, com carinho, né? Eu talvez não consiga visitar todos, mas há uma equipe de pastores nessa igreja, né? E aqui de primeira mão, o nosso irmão Douglas também está no seminário esse ano, né? Com vistas a uma formação pastoral. Então não vai faltar pessoas para te visitar, não vai faltar pessoas para te apoiar. O que nós precisamos é fazer a obra do Senhor e não se esquecer que Ele é por nós. E lá em Joel, no capítulo 2, 28, a palavra que Pedro pegou no dia de Pentecostes diz assim, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Você está tendo visão, irmão? Você tem tido sonhos? Você tem encontrado o anormal, né? o extraordinário na sua vida? Comece a pedir a Deus, Senhor, me dê palavra, Senhor, me dê sonhos proféticos, Senhor, me dê sinais proféticos, Senhor, abençoe a minha vida para que eu tenha visões proféticas para a minha vida e para o meu ministério, e Deus vai fazer milagres na sua vida. Vai responder ao teu chamado. Veja bem, Paulo, mais de uma vez na sua caminhada, por mais difícil que fosse, ele estava lá e os profetas chegaram até ele, homens simples, comuns, ali não eram nem Pedro, nem André, mas homens simples, comuns, chamados por aquela cidade como Ágapo, né, que se pôs em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito Santo que uma grande fome veria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Aconteceu essa fome nesse tempo, né? Mais para frente, naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe suplicava, venha para a Macedônia e nos ajude. Lá em Atos 16, 14, diz assim, uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela aceitou Jesus, porque havia uma palavra profética sendo pregada. Pregue a palavra. A tempo, fora de tempo, insta. Coloque no seu coração que você vai viver o sobrenatural esse ano. E viver o sobrenatural, irmão, não é viver voando no milagre, não. Viver o sobrenatural também é pregar o Evangelho, também é impor as mãos, também é orar, também é ministrar, também é levar a palavra de consolo, e Deus vai usar a sua vida. E viver o sobrenatural na sua vida pessoal é depender de Deus e acreditar que a vitória virá, depender de Deus e acreditar que o consolo do Espírito Santo vai te suportar, vai te dar o suporte necessário nos momentos das lutas, das dificuldades, no momento das contradições, nos momentos dos reveses, Ele vai estar junto contigo. Paulo sofreu não só um naufrágio, Paulo sofreu não só não foi picado por uma víbora, Paulo sofreu tantos reveses, mas ali Deus estava amparando, o Espírito Santo fez com que ele chegasse aonde ele chegou, para que se cumprisse a sua palavra, e assim será na sua vida. Se você não fez nenhuma lista dos seus sonhos para 2022, faça. Chegue na sua casa agora, faça lá no seu celular, ou faça num papel, guarde no meio da sua Bíblia. Fala assim, Senhor, esse ano eu quero, né? E coloque lá. Fala, Senhor, esse ano o meu ministério, eu quero ser o melhor pregador do meu bairro. Né? E talvez Deus não vai te dar um palanque, um microfone, mas talvez Ele te dê a fila do supermercado. Talvez Ele te dê a fila da padaria. Talvez Ele te dê a fila da escola. Não é? Mas coloque tudo diante de Deus. Faça os seus planos.
Busque na palavra conhecimento. Busque entendimento na palavra. Tenha relacionamento com Deus e as coisas acontecerão na sua vida. Deus vai responder o chamado do seu coração, se você responder o chamado do coração dele. Que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas não duvide do Espírito Santo. E é Ele quem está consolando a sua vida nesse momento. E que Deus te abençoe e te use, meu irmão. Que Deus faça de você uma pessoa reconhecida pelo poder de Deus. Que as pessoas olhem para você e falem, lá vai um jovem, lá vai uma mulher, lá vai aquele homem, que eu tenho paz na presença dele, porque o Espírito Santo e Deus está com ele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus nosso Pai, esse ano, Senhor, em 2022, se for possível em 2022, esse ano, Deus, nós estamos colocando os planos na nossa vida, nós estamos fazendo planos em nossa vida, nós estamos, ó Deus, colocando agora uma lista no nosso coração, e eu sei, ó Deus, que o Senhor tem uma lista para a nossa vida ministerial. Então, ó Deus, em nome de Jesus, usa nessa hora, usa a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe e derrame da sua unção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Derrama, Senhor, da tua unção com o teu Espírito Santo sobre cada um, sobre cada lista, sobre cada desejo, sobre tudo que vai ser colocado nesta noite diante do Senhor, no coração dos teus servos, ó Deus. Mas responde a tua oração. Responde à oração do teu servo, Senhor, consola o teu coração, responde o pedido no seu trabalho, na sua vida pessoal, responde o pedido lá no comércio, responde o pedido, Senhor, na vizinhança, responde na família, responde o pedido, Senhor, no ministério. Senhor, dá uma explosão, Senhor, uma explosão, como diz o poder do teu Espírito, uma dinamite, Senhor, uma explosão no coração do teu servo, a ponto, Senhor, do Evangelho e do Espírito Santo fazer maravilhas na vida de todos, ó Pai, fazer maravilhas, Senhor, diante do Senhor na vida de cada um que aqui está. Abençoa, ministra, fala, Senhor, revela-se, dá sonhos proféticos, dê visões proféticas, palavras proféticas na vida de cada um que aqui está, Senhor, e realiza o teu ministério na vida de cada um, ó Pai, e aqueles sonhos que são colocados diante dos teus filhos, ó Deus, aqueles sonhos que brotaram, que nasceram no coração dos teus filhos, Senhor, nesta noite, realiza, Senhor, e todo aquele que levantar a mão contra o teu filho, a tua mão seja sobre ele, Senhor, não para o mal, mas para o cessar, Senhor, do conflito, para o cessar, Senhor, das mágoas, para o cessar da dificuldade, da falta de entendimento. Em nome de Jesus, põe a paz na família, põe a paz dentro da casa, põe a paz, Senhor, lá no trabalho, com o cliente, com o colega, com o vizinho. Põe a paz, Senhor, para que os teus servos possam ter paz, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, e ministra com o teu Espírito Santo a cada um, a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço para os teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Senhor. Segura só um pouquinho. Douglas, é rápido? Então, só vou pedir para você pegar o microfone de Michele. Irmãos, o irmão Douglas tem um rápido testemunho e logo em seguida nós vamos terminar com o louvor. Amém? Deus abençoe. Com Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós passamos por algumas pregações, sermões que a gente passa e acho que é meio que comum, mas tenha certeza que o que foi pregado aqui hoje, eu sou mais do que testemunha de que tudo que o pastor falou é exatamente dessa forma que acontece. Que as lutas vêm, mas o Espírito Santo de Deus nos
nos dá uma paz que excede o entendimento humano. Nós vemos força onde a gente achava que não tinha. Mas para não me delongar muito, em 99 eu dei início à faculdade de Direito, eu terminei em 2004. Quem me ajudava na faculdade era meu avô. E no meio da faculdade ele passou por alguns momentos difíceis financeiros ali. Então ele fazia um acordo daqui, de lá. Em junho de 2004 eu terminei a faculdade. Depois eu entrei já no concurso da prefeitura em 2004. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando direto. Nem tinha percebido ou ido atrás do meu diploma. Quando eu voltei para pegar meu diploma, a faculdade falou que havia tido um problema. Apesar de eu apresentar monografia, os trabalhos e ter sido aprovado nas provas, eu não tinha o último ano como matriculado no sistema. Eu teria que pagar um valor muito alto, na época era um valor bem alto, para eles colocarem no sistema, e aí sim eles me deram o certificado. Foi um momento muito triste na minha vida. Passei por vários anos sempre angustiado e tipo o que aconteceu. E a Aline sempre me incentivou a voltar e a buscar novamente aí a terminar esse ciclo. Em 2017 eu dei início à faculdade, não foi fácil voltar. Eu fiz 5 anos na época lá naquela faculdade, retomei, fiz mais 2, foram 7 ao todo. Não foi fácil, muito tempo parado. Tinha momentos que eu ia de ônibus, pegava 2, 3 ônibus, chegava muito tarde em casa. Foi luta, mas aí eu consegui a formação. Em 2019 colei grau, consegui meu diploma. Mas faltava alguma coisa para fechar o ciclo, que era o exame de ordem. Eu precisava passar no exame de ordem para poder ter disponibilidade, se fosse o caso, para poder advogar. Hoje eu não tenho por causa da minha profissão. Eu não posso advogar por conta da minha profissão, que é incompatível. Mas eu precisava passar na prova da ordem, para que a qualquer momento que eu quisesse, eu pudesse ter essa oportunidade. Isso faz uma vez na vida, não precisa fazer de novo. E eu tentei uma vez o exame. É um exame difícil, normalmente a aprovação é em torno de 40%, às vezes não dá 50% de aprovação nesse curso, né, nesse exame, é um exame difícil. E eu tinha o conteúdo lá de 99 a 2004, o conteúdo era muito antigo, muitas leis mudaram, muitas coisas mudaram, eu estava realmente com muita dificuldade. Primeira vez que eu tentei a prova eu não consegui. Na segunda vez eu consegui a primeira fase. Fui prestar a segunda fase, fiquei por poucos pontos, tive um período de repescagem. Até tinha algum compromisso na junta que eu não pude comparecer por conta dessa prova, que eu comecei a me preparar e estudar. Minha família me ajudou muito em casa, tendo paciência comigo ali, o tempo que eu precisava de estudar. E no último dia 12 eu fiz a prova, tinha até um compromisso aqui na igreja. E eu fiquei aguardando. Quando saiu o resultado da preliminar dessa prova, eu havia reprovado por 0,55. Era um índice muito baixo. Mas eu fiquei muito chateado na hora, mas algo do Senhor veio ao meu coração. E aí o que eu fiz? Eu peguei e entrei com um recurso. Era possível entrar com um recurso. Eu preciso atingir 6 na prova para poder ser aprovado. E aí eu tinha 5,55. E eu fiz o recurso por mim mesmo. Deus foi me ajudando ali. E aí acho que foi quarta-feira agora, saiu o resultado final da prova, né? E eu obtive a aprovação de 5,55 com o meu recurso que eu fiz. Eu fui aprovado com 6,30. Então eu glorifico muito a Deus porque eu fechei um ciclo, foi algo que era importante para mim, para minha família, para os meus familiares que me ajudaram também desde lá de trás. E Deus foi muito fiel comigo, como Ele é conosco. Mas tudo que o pastor hoje pregou aqui tem muito a ver com essa trajetória minha e outras que eu ainda estou passando. Hoje eu sinto como se fosse aquele guerreiro que terminou uma batalha,
Senta, afrouxa ali a armadura, afrouxa a bota, tira o colete, deixa a espada de lado, respira. Mas porque logo vai vir outra luta, ou logo vai vir outro gigante, outra muralha. Entregue os seus problemas para Deus. Tudo que o pastor falou aqui parece que ele estava desenhando a minha vida e o que eu estou aprendendo a maturidade com Deus. Porque quanto maior o problema, mais maturidade e mais você se chega até Ele. Então eu queria agradecer a Deus por esse milagre na minha vida. E obrigado aos irmãos também que oraram comigo em prol dessa causa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai sempre fala uma coisa para mim. Meu pai fala assim: filho, eu sou um homem abençoado. Meu irmão, você tem que ter a certeza que você é abençoado. Você tem que ter a certeza do Deus poderoso que você tem. Amém. Nós precisamos ter a convicção que nós somos abençoados. Amém. Então olhe para o mascarado que está do teu lado e fala para ele assim: você é uma bênção, meu irmão. Você precisa ter essa certeza no teu coração. Amém. Aleluia. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Eu sou. Quero estar. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença
Nós te adoramos. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje, sempre. Amém e amém. Vá em paz, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia.